Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu, Carlos Henrique, mais uma vez por cá. Galera, vá se inscrevendo, compartilhando, já para esse vídeo aí para fazer isso. Se inscreva, compartilhe e comente se você não é inscrito aqui no canal. Galera, hoje eu venho aqui falar de um assunto aqui não muito legal. A gente vê aí que vai ter lançamento aí das músicas inéditas do Cristiano Araújo, que já nos deixou aí desde o ano de 2015, e ele sempre vem repercutindo aí, né, pelo seu momento, pela sua deixa aí no cenário da música, tão difícil como foi, né, e uma das coisas assim que falam que pesa bastante é a questão de ter sido uma questão dele ter ido muito novo, tava começando aí na carreira, aí já tava despencando aí para o cenário do Brasil todo aí, o Cristiano sendo um baita de um artista. E o Rafa Vanucci, que era produtor de estrada dele, Rafa Vanucci aí, no meio sertanejo, sem dúvida aí o maior produtor hoje musical do país, não só do sertanejo, mas do samba também, o cara é uma fera. Ele falou do dia do acidente do Cristiano Araújo, que ele esteve lá no colo, e ele citou algum... Estava vindo de uma turnê do Nordeste, do São João, muito grande, muito cansativa. A gente, acho que foram 10 shows do Nordeste, a gente voltou para Goiânia para fazer esse show e ao mesmo tempo faria esse show como foi feito e voltaria para o Nordeste para mais 20 dias lá. Então o Cristiano quis dormir em casa. Isso, como que era 250 quilômetros, vocês foram de 250, carro, né? E ele quis dormir em casa. Quando as distâncias são menores, ele voltava para casa, tudo. E foi aí que aconteceu o acidente, foi aí que aconteceu isso, o problema todo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no hotel depois do show de Itumbiara, deitei na minha cama. Vocês dormiram lá? A gente dormiu lá. Na verdade, eu nunca gostei de viajar no jato com o Cristiano para deixar ele livre, de sair a hora que ele quiser, chegar a hora que ele quiser e tal. Mas eu tinha que estar na cidade, eu tinha que atender bem a imprensa, o contratante, olhar se está tudo certo, palco, som, luz. Eu sempre fui muito preocupado com isso, então eu sempre gostei de viajar com a banda. Muitas vezes o Cris falava, não, viaja comigo, vem comigo, tal, não sei o quê. Sei que lá, eu falava, não, deixa eu trabalhar, vai descansar, que o resto eu faço aqui. Uhum. E aí eu fui com a banda, acabou o show, o Cris voltou no carro dele, eu fui pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu tomei banho e tal, deitei na cama e fiz uma postagem naquele dia. Eu tava fazendo uma postagem, eu fiz uma postagem pro Leandro, porque naquele dia estavam se completando, acho que 17 anos da morte dele. E eu fiz uma postagem no meu Instagram, agradecendo tudo que eu vivi do lado do Leandro, e dizendo que se eu estava ali naquele dia cuidando da carreira de um artista tão promissor, de um artista que estava fazendo tanto sucesso, eu devia muito ao Leandro, que eu tinha aprendido muito na escola Leandro e Leonardo. Fiz essa postagem, me emocionei e tal, fiz uma oração e dormi com o celular na mão. Nisso que eu dormi com o celular na mão, eu só me lembro de tocar meu telefone, seu Toninho, o papai, o Toninho Duetos, o nosso empresário, falando, Vanucci, você tá onde? Aí... 5, 6 horas da manhã isso, né? Não, isso era 3, 4 horas da manhã. Ele saiu do show, foi o tempo de eu chegar no hotel, tomar banho, deitar na cama, fazer uma postagem e ele bateu o carro. Ele falou, você tá onde? Eu falei, eu tô no hotel. Ele falou, bota uma roupa, que o Cristiano sofreu um acidente de carro sério, a Alana tá muito mal, tá correndo risco de morte e o Cristiano também não tá bem. Corre pra lá. Cara, na hora assim, eu tava com uma bermuda que eu ia dormir, eu só botei uma camiseta, um boné, pedi pro cara da recepção chamar um táxi, tinha um na porta, falei pro cara, me leva pra Morrinhos, ele pegou a estrada, e aí da estrada a gente foi, chegou lá, o Cristiano já não estava mais na estrada, já estava saindo, quando a gente estava chegando, a gente viu uma ambulância, ele já seguiu a ambulância e foi para o hospital de Morrinhos. A Alana, a Alana faleceu na hora, né? Dizem que sim. Dizem que a Alana, na hora, já não teve mais sinal de vida. O Cristiano, dizem que ele conversou, chegou a conversar e falava que estava com muitas dores, né? Ai, tá doendo. Ele chamava o nome do pai dele, chamava o meu nome, chamava o nome de um dos empresários,
acho que do Toninho, se eu não me engano, do Vitinho. E aí acabou que ele foi pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, assim, um pouco depois da ambulância, assim, eu olhei o hospital e falei, não é possível que esse é o hospital de Morrinhos. O hospital estava passando por uma reforma e ele estava todo apagado. Todo apagado. Só tinha uma luzinha lá dentro no corredor, que é a sala que estava sendo atendido o Cristiano. E aí, aquele desespero todo, a gente ali na porta e o médico tentando resolver as coisas e os nossos empresários lá. O médico falou assim, tem que transferir ele. Que ele estava internamente muito machucado, né? Estava machucado. Assim, se você visse, assim, dizem que vendo ele, não estava deformado, mas internamente ele estava machucado. O que precisava naquela hora, na minha opinião? Precisava ter uma estrutura médica e o médico abrir o Cristiano e salvar a vida dele. Como aconteceu no acidente do filho do Leonardo, do Pedro Leonardo, que ele sofreu um acidente de carro, complicou tudo por dentro e teve um médico muito novo, que estava de plantão no momento, acho que de 25 anos de idade, o médico, e o médico resolveu abrir sozinho, ele tomou a decisão de abrir o Pedro Leonardo, abriu e salvou a vida do Pedro Leonardo. Só que o médico não tinha condições, o hospital não tinha dava condições. E aí, o médico falando, vamos transferir ele. Aí, já estava amanhecendo nessa história toda. Isso já foi um tempo, já perdido muito grande. Nisso, a gente falou assim, a gente já tinha contato com a Águia, com os helicópteros do bombeiro, tudo certinho, só que o helicóptero só decola quando raia o sol. Ele não pode voar à noite para fazer um salvamento. Helicóptero da polícia, do bombeiro, tal, só pode decolar de dia. Aí ficou aquela, vamos de ambulância ou vamos de helicóptero? Vamos de ambulância, não dá para esperar amanhecer. Se amanhecer no meio do caminho, para a ambulância o helicóptero e bota no helicóptero e levanta. Quando amanhecer, o helicóptero do bombeiro vai decolar. Na hora que puder, o helicóptero vai decolar. A gente botou o Cris na ambulância, o médico, o doutor Vandervan, que era o médico do Cris, estava vindo e botando a ambulância. E como era a situação do Cris nesse momento que ele foi transferido de Morrinhos para Goiânia, né? Era muito perigosa. Muito perigosa. Ele já não estava mais falando, ele estava entubado, estava tomando injeção de adrenalina. Que a injeção de adrenalina, eu não entendo muito da parte médica, mas diz que é para forçar o corpo a reagir, né? Você vai dando a injeção de adrenalina para o corpo reagir aos problemas, tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu foi que, chegando em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, o helicóptero veio vindo. Quando a ambulância viu o helicóptero, a ambulância encostou e o helicóptero parou do lado da ambulância para a gente transferir o Cristiano. Nisso já estava o médico do Cristiano, já estava ali. Nisso que o médico do Cristiano falou, deu uma parada cardíaca no Cris. E aí o médico dele, o Dr. Vandervan e a equipe de médico, tentando reanimar ele, reanimar. Não podia colocar ele no helicóptero se não reanimasse ele. Ele estava praticamente sem respirar, tudo precisava reanimar. Ele conseguiu reanimar depois de quase 30 minutos fazendo tudo que tinha que ser feito, acho que choque, bombeando, fazendo tudo que tinha que ser feito. Depois de meia hora eu ali já estava, minhas esperanças tinham ido pro Beleléu, porque tinha um helicóptero parado, uma ambulância, um monte de curioso em volta, tirando foto, tirando foto da gente, filmando aquele povo que fica atrás da desgraça, sabe? E aí aquele povo ali tirando foto e rindo e falando coisa, tudo. E eu olhava a ambulância balançando assim, ó. Tum, 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 tum. E de repente saiu um médico de lá de dentro, todo suado, molhado. Aí de repente, daqui a pouco, tum, 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 saía outro médico. Só não saiu do médico do Cristiano, o Dr. Vandervan. E aí, uma hora o Dr. Vandervan saiu, estabilizamos, bota no helicóptero. Bum, botou no helicóptero. Nisso que ele foi no helicóptero, eu e o Dr. Vandervan fomos dentro da ambulância. Ele pousou tal, antes que a gente chegou com a ambulância, assim, acho que 5 minutos depois. Quando eu cheguei, que pousou, o helicóptero pousou no hospital, ele estava a uma distância de 200 metros, assim, fica uns 300, 400, sei lá, 500 metros do hospital, né, para pousar o helicóptero. Nesse caminho que eu fui andando, eu entrei no hospital, passou eu e o Dr. Vandervan,
pra dentro. Nisso que eu passei pra dentro, que eu entrei pra dentro do hospital, onde já ninguém tava entrando, onde tava só a gente, o Toninho falou assim pra mim, o Toninho do Etos, um dos empresários do Cris, virou pra mim e falou: papai, você precisa ser forte. Sai lá fora e dá a notícia do que o Cristiano faleceu. E aí eu lembro que quando ele me falou aquilo, eu fechei meus olhos e fiz uma pergunta para Deus. Por que estava acontecendo aquilo comigo mais uma vez? Por que eu estava perdendo o artista que eu trabalhava mais uma vez? E aí eu enxuguei as minhas lágrimas. Eu estava com uma camisa tipo essa assim, que tinha um desenho. Eu tirei a camisa, virei ela do avesso, que ela era preta, né? Só em respeito ao luto. Saí lá fora e dei a notícia para todo mundo que o Cris tinha falecido. E em mais alguns dias eu fiquei me perguntando por que estava acontecendo aquilo, por que estava acontecendo aquilo, por que de eu estar ali pela uma segunda vez, passando pela mesma coisa. Mas eu cumpri a minha função como tinha que ter sido feito. Fui cuidar de todos os procedimentos que tinham que ter sido feitos, do velório. É isso aí, galera. Espero que tenham visto aí essa declaração importante aí do Rafa Vanucci, né? O Rafa Vanucci aí, para quem não sabe, já foi assessor. Assistam esse podcast, vou deixar aqui o link aqui no canal. Ele já foi assessor do Cristiano, do próprio Leandro. Já é um cara cascudo aí, né? Teve sua mãe, era artista também. Seu pai trabalhou muito tempo na Globo. Eu acho uma coisa assim muito legal também para vocês que não gostam dos bastidores verem essas entrevistas aí quando ele vai no Prosa do Sertanejeiro. Tem muita coisa legal, não só ela, mas tem muita coisa. Mas essas entrevistas aí do Rafa Vanucci, pode ter certeza que foi uma das melhores entrevistas que teve lá. E eu aconselho a acompanharem. E aconselho a acompanharem e estar me acompanhando também. Então, ó, já deixa aquele joinha, beleza, meu povo? Mais uma vez, muito obrigado. E vídeo novo toda semana no canal. Então, por isso, deixa dar aquela moralzinha para vocês estarem acompanhando aí tudo que rola no meu sertanejo, beleza? Vou indo nessa. Beijo.